complicadas, né? Não são notícias boas, são notícias ruins, né? Que a gente tem sobre o técnico Rogério Ceni testando positivo. Então temos novamente um surto de Covid no Flamengo, né? O segundo surto de Covid. Isso é muito preocupante. A gente vai falar sobre esse momento, a gente vai falar sobre essa situação que o Flamengo vive. Até o momento, são 7 integrantes do departamento de futebol. 6 integrantes do departamento de futebol testaram positivo após o período de 2 dias de folga. O Flamengo deu esse período de 2 dias de folga, né? 2 dias de folga após a vitória contra o Palmeiras. E logo depois disso, 6 integrantes testaram positivo. Lembrando que o Arrascaeta, que também é do departamento de futebol, está incluído nessa lista de 7 integrantes, ele testou positivo não no Flamengo, ele testou positivo na apresentação para a seleção uruguaia. Então, o Arrascaeta testou positivo no Uruguai e esses 6 integrantes da comissão, né, não só da comissão, do departamento de futebol do Flamengo, testaram positivo após a reapresentação desses 2 dias de folga. Complicado demais, um momento muito difícil, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar, né, sobre os próximos jogos do Flamengo e como será essa logística, né? Quem comandará? É claro que o técnico Maurício Souza, que já comandou, inclusive, os jogos do Flamengo antes, né? Ele iniciou o Campeonato Carioca nesse ano, nessa temporada de 2021. E a gente vai falar sobre essa logística que o Flamengo preparou. Lembrando que a equipe rubro-negra está se preparando, realiza o penúltimo treinamento em preparação para a primeira partida da Copa do Brasil contra o Coritiba nesta terça-feira e logo após o treinamento de quarta, viaja, né, após o treinamento que acontece amanhã, a delegação rubro-negra viaja para Coritiba para esse jogo contra a equipe do Coxa, né? A gente vai falar também sobre isso. Vamos falar sobre os jogos das seleções brasileiras, tanto olímpica quanto principal, que tem representantes do Flamengo. Nossos jogadores que foram convocados entram em campo nesta terça-feira. O tweet do Flamengo avisando sobre o técnico Rogério Ceni. Infelizmente, Rogério Ceni, o Flamengo informou a situação do Rogério Ceni às 8h44 da manhã. Então, o técnico, provavelmente o departamento médico recebeu, né, esses testes, o resultado desses testes. Lembrando que os jogadores envolvidos no departamento médico, integrantes da comissão, eles passam por exames sempre, tá? Eles sempre passam por exames, até mesmo pelos campeonatos que eles disputam. Por exemplo, no Campeonato Brasileiro, os jogadores precisam apresentar testes. Na Copa do Brasil, né, o jogo da Copa do Brasil acontece na quinta-feira. Inclusive, teve até uma mudança de horário que a gente vai falar sobre. Mas o jogo da Copa do Brasil acontece quinta-feira. Então, realizam testes também para esse jogo. Eles passam, né, por testes todas as semanas. Todos os dias não, mas eles passam por exames, por exemplo, toda semana. Então, há um monitoramento da situação desses integrantes do departamento de futebol. E hoje, o Flamengo informou que em teste realizado na última segunda-feira, então o teste que o Rogério Ceni fez foi nessa segunda, na reapresentação. Toda a reapresentação, os jogadores, comissão, integrantes do departamento que estão envolvidos nesse dia a dia do Ninho do Urubu, eles realizam testes e o Rogério Ceni realizou esse teste na segunda-feira. O técnico Rogério Ceni foi diagnosticado, como vocês sabem o quê, e o time será assumido nos próximos 2 jogos pelo Maurício Souza, junto com o auxiliar Márcio Torres. Então, com a ausência do Rogério Ceni, e aí eu vou pedir para o Rafa, para você que não conhece, né, às vezes o torcedor não conhece o Maurício Souza, lembrando que o Maurício Souza é técnico do Sub-20 do Flamengo. Ele assumiu a equipe principal do Flamengo no início do Campeonato Carioca 2021, no período em que os jogadores da equipe principal, né, os jogadores que tinham acabado de conquistar o Octa do Brasileiro, estavam por um período de férias, eles estavam aproveitando um período de férias, né, nesse meio
tempo de calendário, né? Os jogadores conseguiram, né, esse tempinho. E aí, Maurício Souza assumiu o comando da equipe do Flamengo durante esse início de brasileiro, de Campeonato Carioca. Se não me engano, foram 6 jogos no comando do Flamengo, da equipe principal do Flamengo, nesse Campeonato Carioca. Vou pedir para o Rafa, então, soltar a imagem do Maurício para vocês verem quem é o Maurício Souza, né? Provavelmente torcida, né, em massa, todos vão conhecer, mas existem alguns torcedores que não conhecem. Esse daí é o técnico Maurício Souza, que vai assumir o comando da seleção do Flamengo, né? Eu já ia falar seleção brasileira, porque tem outra a seleção do Flamengo nos próximos 2 jogos. Então, Maurício Souza vai estar à beira do gramado no próximo jogo do Flamengo contra o Coritiba, pela primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. E logo em seguida temos também o jogo entre Flamengo e América Mineiro, que será disputado no Maracanã. Beleza? O Flamengo negocia, né, com a CBF e conseguiu que o jogo fosse disputado no Maracanã. A gente sabe que tem toda essa questão envolvendo a utilização do Maracanã pela Copa América. No entanto, o Flamengo vai mandar esse jogo no Maracanã mesmo. A gente vai falar também sobre América isso. Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Pode até ser considerado um jogo que não é tão difícil assim, né? É claro, respeitar o adversário é sempre importante. A gente sempre tem que ter em mente que o Flamengo precisa respeitar o adversário, mas poderia ser um momento pior, né? A gente tem consciência de que poderia ser um momento pior. Mas esse jogo pela Copa do Brasil contra o Coritiba é um jogo importante, decisivo. A próxima partida contra o Coritiba, né, será disputada na semana que vem aqui no Maracanã. Então, temos 2 jogos em que o Mauricinho vai ter aí um desafio pela frente, né? Teremos um desafio sem o técnico Rogério Ceni. Instruções. Claro. Ele já está dando as instruções pro Maurício, entendeu? Ele já tem o time montado na cabeça e já passou pro Maurício. O Maurício vai ter que entrar com o time que ele tem na cabeça, entendeu? Agora, eu só não sei até quando tem essa interferência na hora de mudar um jogador. Eu não sei como eles trabalham, entendeu? Eu não sei, de repente o Maurício de Souza tem um pensamento diferente do dele. Isso pode acontecer, entendeu? E de repente ele falou, pô, cara, vou botar fulano, mas não vou botar ciclano. E o Rogério Ceni, isso pode acontecer, isso é normal, entendeu? Mas que o Rogério Ceni vai ficar falando com ele, já está falando com ele sobre o jogo de quinta-feira é muito importante, gente. É jogo da Copa do Brasil, pô. É jogo de mata-mata. Vai começar a correria de novo. Entendeu? Então, assim, ir pra cima. Então, nesse momento, são 3 integrantes da comissão técnica, Rogério Ceni e os 2 auxiliares que testaram positivo. Então, não tem como o auxiliar do Rogério Ceni assumir esse comando. Flavelino, pronto, passando a palavra para você agora. Obrigado, Isa, obrigado. Então, gente, só para a gente pontuar, né? Saber aí se pode ou não pode é uma questão. Agora, que vai ter alguma comunicação, isso é certeza. Tá? Com certeza o Rogério Ceni vai se comunicar, que seja no intervalo, que seja de alguma outra forma, com algum auxiliar, e esse auxiliar passa para o Mauricinho, isso vai ter. E uma coisa que me deixa bem tranquilo nessa situação, gente, Maurício Souza e Rogério Ceni trabalharam juntos no início do Campeonato Carioca. Eles já têm uma certa afinidade entre eles. O Maurício Souza fez a transição do time do Campeonato Carioca para o Rogério Ceni. Maurício Souza já estava usando alguns titulares e o Ceni treinando os que voltaram de férias. Então eles já tinham essa transição ali nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Então isso já me deixa bem mais tranquilo. Diferentemente de outros técnicos que passaram pela gente e não tinha essa troca com técnicos ali do clube. Né? Do clube. O caso do Jesus, que não tinha ninguém do clube ali junto ali. Se acontecesse qualquer coisa, como aconteceu, a gente ficou sem pai, sem mãe. E outros técnicos também. O Rogério Ceni não. Ele gosta dessa integração. Tem essa integração com o Maurício Souza. E a gente teve a prova aí no início do campeonato, que a gente começou muito bem, Campeonato Carioca, com os garotos. E aos poucos foram entrando alguns titulares. E o Maurício Souza ainda era o nosso técnico. Então me deixa assim um pouco mais tranquilo para esses 2 jogos aí.
que foram mudados os horários, né, Isa? Sim, a galera falando não faz sentido ser o Maurício e não o Charles. Gente, o Charles também testou positivo. Saudações rubro-negras. E quando o Thiago Maia volta? Galera, o Thiago Maia, como vocês puderam ver nos treinamentos, o Thiago Maia tá voltando assim, tá voando, né? Tá muito bem o Thiago Maia. A previsão de volta do Thiago Maia é em julho. O próprio Rogério Ceni falou sobre isso após a conquista da Taça Guanabara, não, do Campeonato Carioca. Ele disse, inclusive, que a previsão de contar com o Thiago Maia na equipe era para julho, na verdade, né? Então, é muito importante a gente destacar também o quanto a evolução do Thiago Maia foi uma das evoluções mais rápidas também, uma evolução muito boa, né? E muito por parte do próprio jogador, não é mesmo? O jogador fez muito por merecer para ter essa recuperação rápida. A gente vê o tanto que o Thiago Maia é empenhado, né? Da volta dos jogadores, lembrando que o Pedro e o Gerson voltam da Sérvia, Gabigol, Everton Ribeiro e Rodrigo Caio voltam do Paraguai. Pedi até para o Rafa passar as imagens que a gente tem do Rodrigo Caio e do Everton Ribeiro e do Gabigol, eles chegando ao Paraguai. Olha só, o Everton Ribeiro aí passando, lavando a mão, né, fazendo a higienização, né, na chegada. Tem também uma foto do Gabi no avião. Gabi, aí, ó, nosso querido Gabigol. Olha só, saudade. Eu fico com saudade. Eu vejo esses jogadores com o uniforme da seleção brasileira e me dá saudade dos nossos atletas. Estão voltando já, se Deus quiser. Não, se bem que tem a Copa América, né, Isa? Tem a Copa América. Mesmo com a convocação da Copa América e as informações que a gente tem, né, a informação que eu tive aqui, o Tite deve repetir essa lista de convocação. Mesmo se realmente Gabigol e Everton Ribeiro estiverem na lista de convocação da Copa América, o Rodrigo Caio, lembrando que ele entrou no lugar do Thiago Silva, porque o Thiago Silva se lesionou. Então, a chance do Rodrigo Caio não ser convocado é grande, tá? Mas Gabigol e Everton Ribeiro devem estar nessa lista. No entanto, mesmo assim, o Flamengo montou uma logística para ter esses dois jogadores para o jogo contra o Coritiba, para a primeira partida da Copa do Brasil contra o Coritiba. Depois disso, eles voltam à seleção brasileira para iniciarem a preparação para a Copa América. Olha, uma logística que o Flamengo montou demonstra muito a importância desses atletas, né? Fala aí, Marquinhos. Quem que chegou agora? Vambora. Eu pensei que vocês fossem falar primeiro, mas os mais velhos têm que ser primeiro. Eu deixo, né, Bruno? Aí eu deixo, mas já que você me passou aí, vambora, vamos que vamos. Os mais bonitos vão falar primeiro, então agora. Brincadeiras à parte. Isa, o Flamengo hoje, graças a Deus, tem condições, né, de proporcionar aos seus atletas o melhor possível, o maior conforto possível para eles chegarem 100% no nosso time principal, né, para a gente jogar na quinta-feira. Isso é bom, porque em outras épocas a gente ficava 100% dependendo da CBF, da boa vontade da CBF, para que a CBF, né, não trouxesse problema para o Flamengo, mas o Flamengo não. Hoje em dia o Flamengo vai lá, monta a sua estrutura, monta o que é melhor para os seus atletas e faz. Isso é muito legal, isso é muito bom. Eu vi até gente aí no chat falando, bom deixar o Gabigol no banco, que aí não tem risco de contusão, ele chega bem, ele vem, ele joga. A galera, uma parte torce para isso, outra torce para que ele jogue, para que ele consiga desempenhar um bom futebol na seleção. Mas eu vou ser sincero, gosto do Gabigol, mas eu torço sempre para que ele seja preservado, porque a seleção não traz coisas boas para a gente. Então, ele ficando no banco, para mim, eu não acho que seja um atraso para o jogador, porque no Flamengo ele arrebenta, e o Flamengo é uma vitrine absurda, né? Quando ele chega no Flamengo, ele bate todas as metas, e com isso é uma vitrine muito grande. Seleção hoje, no meu ponto de vista, já não está uma vitrine tão grande, né? E é isso, esperar que ele... Por que eu estou falando isso? Esperar que ele chegue bem, que ele faça uma boa viagem, que ele chegue aqui 100%, chegue inteiro e possa arrebentar nos jogos, nos compromissos que tem com o Flamengo, até que volte para a Copa América, quando tiver que voltar. Mas muito bom, Isa, muito bom a gente ver essa estrutura que o Flamengo tem, que o Flamengo pode proporcionar aos seus atletas, e não é à toa que todo mundo quer vir jogar no Flamengo, né?